Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Chegamos no capítulo 2 de Gálatas. Então, abra aí a sua Bíblia. Gálatas, capítulo de número 2, nós vamos ler versos 2 a 5. Gálatas 2, versos 2 a 5. Então, preste atenção no que você vai ler. Se nós lermos esse texto aqui displicentemente, eu não vou enxergar nada nele. Mas se eu ler com os olhos do coração iluminados, eu vou enxergar uma coisa aqui que dificilmente alguém prega e fala isso, que é passado por cima. Então vamos ler, verso 1. 14 anos depois, se você for ler no verso 18 do capítulo 1, olha lá. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para me avistar com Pedro e permaneci com ele 15 dias. Alguns versos depois, verso 1 do capítulo 2, depois desse acontecimento, olha lá, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém. Agora Paulo já tinha discípulos, com Barnabé, levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Agora, olha, presta atenção, não perca isso. Em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Por quê? E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, os quais nem por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Vamos parar aí e fazer a pergunta. Eu tenho que repetir isso como numa escola de aula, para a tua mente memorizando. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu com a igreja dos Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia e ensinou o que para a igreja dos Gálatas? O evangelho da graça de Deus, né? O evangelho da graça de Deus, ele é imenso, mas eu gosto de pegar nesses 2 pontos. Primeiro, Efésios 2:8. Paulo ensinou isso para os Gálatas. Porque pela graça sois o quê? Salvos. Mediante a fé. Aí a pessoa vai falar assim, então eu tenho alguma virtude, porque foi eu que criei. Aí Paulo tira isso, ele diz assim, esta fé que você teve, não veio de você, não vem de vós. É um dom de Deus, é um presente de Deus. E agora Paulo elimina com as obras. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então você quer encontrar uma coisa impossível na Bíblia? É impossível para o homem salvar-se a si mesmo por obras, por boas obras, por esforço próprio, por ele ser bonzinho, por ajudar alguém, por ajudar os pobres, ou dar marmitex na noite debaixo dos viadutos e pontes. Não existe uma obra que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação. Não existe nada que o homem faça que Deus olhe e fale assim, olha, você fez isso, você merece salvação por essa boa obra, vem aqui, seja salvo. Não existe. Então, para o homem ser salvo, é impossível. Não existe obra, não existe feito. Você pode ajudar uma pessoa, muito bom, faça isso. Pode ajudar um pobre, dar comida para alguém. Nossa, faça isso, você é cristão. Mas ser salvo através de obras é impossível para o homem. Está claro isso? Agora, o que é ser salvo? Na maior parte, na mentalidade das pessoas, assim, Deus me salvou. Agora ele disse assim para mim, se vira, luta muito, olha, vigia, persevera até o fim, né? Faça isso, faça aquilo, venha na igreja, não pare de vir na igreja, se faltar um culto, não pode. Entende? Aí você vai manter a sua salvação. Aí você vai ter libertação, você vai conquistar alguma coisa de Deus, dá o teu melhor para Deus que você vai conquistar alguma coisa de Deus. Não. Você foi salvo pela graça
E Deus é o mantenedor da tua salvação. Entenda isso. Isso é o leitinho do Evangelho. Quando a mãe gera um filho, se bem que tem mães que largam, abandonam e fogem, mas uma mãe normal, quando gera o filho, aquela criança nasce, a mãe e o pai sabem que a criança não tem condições de sobreviver, ela é incapaz de sobreviver, ela só sabe chorar, espernear, ela não tem condições de se vestir, de se cobrir, de se alimentar, de se proteger, ela é totalmente vulnerável. O que os pais vão fazer? Pega a criancinha, dá um banho, troca, tira o cocô, cheira aquele cheiro fedido, né? Eu, quando trocava minhas filhas e os netos, a pior coisa era tirar o cocô, né? Estou brincando. Então os pais têm um instinto na mãe que ela dá a vida por aquele filho, para que ele cresça. Ela pode ter pouquinhas condições financeiras, mas um pouquinho ela vai se privar para que o filho coma e tenha condições. Ela não vai falar, se vira aí, filho, você nasceu tem 2 dias, se vira, deixa uma fraldinha aí, tchau, vou viver minha vida. Não. Mesma coisa Deus. Jesus Cristo me salvou, Ele sabe que eu não tenho condições de manter a salvação. Ele sabe que eu não tenho condições de ser um crente perfeito. Bom, a não ser que só eu sou assim. Você é perfeito? Você sabe que você não consegue ser um crente perfeito? Que na tua mente vem um monte de coisa errada, que você tem um monte de tentação na tua carne. Você não falha todo dia ou só sou eu que falho? Ah, você também falha? Então, Deus sabe que eu não tenho condições pelo meu esforço de manter a minha salvação. Então, o que Deus faz? Ele me salva pelo poder dEle, pela graça dEle, pôs a fé no meu coração e me mantém salvo. Ele vai me segurar, ninguém me tomará das mãos dEle. Porque Ele sabe que nós somos incapazes de ser salvos e de manter a salvação por conta própria. Olha a grandeza. Agora, o que é ser salvo? Sabe o que é ser salvo? Deus me salvou e me libertou do império das trevas. Já me libertou de tudo. Só que eu não sei. Preciso aprender o Evangelho para entender o que Ele já fez por mim. Então, quando eu creio em Cristo de todo o coração, eu não vim na igreja para ter bênção. Não vim na igreja para ficar rico, não vim fazer voto, não vim trazer carteira de trabalho para passar óleo para mim ter trabalho. Não, tudo isso aí é invenção. É para atrair as pessoas por interesse próprio. Eu não vim na igreja porque eu quero trocar de carro, eu quero ser cabeça não cauda, eu vou lá, eu quero vir buscar bênção. Toma posse da bênção, toma posse, determina, né? Exige, declara, né? Essas coisas falsas que dão por aí. Dá uma ordem, você é um Deus, a tua palavra tem poder, dá uma ordem, encosta Deus na parede. Não, isso aí não é evangelho, isso é falso e é mentiroso. Está bem claro isso? Então, crer em Jesus Cristo, você não vem com interesse de nada. Se você tem revelação, o encontro é salvo. O dia que isso acontece, você é um liberto do império das trevas, liberto das maldições da lei, liberto das cadeias, das prisões, é um liberto total. Só que a tua mente não sabe disso, você não tem informações. Você precisa ser ensinado, acompanhado, discipulado com o Evangelho da graça de Deus. Se você for parar numa igreja que ensina o Evangelho da graça de Deus, o teu crescimento será mais rápido. Se você cair numa igreja de sistema, você vai ser ensinado a pagar preço, vão te cobrar o dízimo, a fazer voto, sacrifício, sobe monte, desce monte, vão te oprimir, te escravizar. Você é capaz de ficar 30 anos lá, nunca ter entendido o que é o Evangelho da graça de Deus. Se você cair num lugar que se prega o Evangelho da graça de Deus, fala assim, senta aí, durante uns 3 anos fica sentado. Não precisa pregar, não precisa fazer nada, não precisa tocar, não precisa cantar. Senta e ouça, a fé vem pelo ouvir. E te ensinar o Evangelho, o que falta hoje é ensino. Entende? A pessoa encontrou Jesus, é salva, ela não sabe nem o que é ser salva. Aí vão falar para você, tem um demônio, tem uma macumba que vai te pegar, fizeram olho gordo, vão encher ela de superstição. Isso não é evangelho. Então a pessoa precisa sentar e aprender o que é evangelho, se tornar inteligente, ter uma mente renovada, ser madura no conhecimento. Isso demora 3, 5 a 10 anos. Entende? Demora, tem que ter essa paciência, gente. Então conforme eu começo a ouvir o evangelho, eu vou aprender, eu fui salvo. No sistema vão falar assim, você tem um demônio, vem aqui na sexta-feira para expulsar o diabo. Vão pôr o diabo na tua vida na mesma hora. No Evangelho da Graça, vem aqui,
Você foi liberto do império das trevas. Então aquele crente novinho, ele vai começar a aprender sobre o que é a obra da cruz, sobre o que é graça de Deus, que ele foi liberto do império das trevas, que ele não está mais debaixo de maldição. Ele foi liberto das cadeias. Então a mente dele, que vem atormentada para a igreja, começa a ouvir a verdade, e Deus vai soltando a mente dele, os anzóis malignos que estavam lá do falso ensino, do medo, do sofrimento, vai desatando a mente dele, vai soltando a mente dele, começa a ser renovada. Ele passa a entender que o evangelho é uma coisa maravilhosa. Ele não vai ser escravo dentro da igreja, ele não vai cair nesse sistema explorador, ele não vai ser dominado por nenhum apóstolo que dá toalhinha com suor para enganar as pessoas. Ele não vai acreditar em objeto orado, ungido. Ele não vai ficar subindo em monte, acreditando em água que vem de Israel. Por quê? O evangelho te liberta de toda essa mentira. Ele vai crescer com saúde, amadurecer e vai descobrir aquilo que Jesus já fez por ele. Então Jesus já te libertou das cadeias, te libertou da mão do diabo. Libertou ou não libertou? E se você, vamos lá, vamos brincar com você, e vou ter que me estender nisso. De vez em quando me liga alguém, ai pastor, eu tive um sonho, no sonho, eu estava numa luta, acho que Deus está querendo falar comigo. Eu falei, não, Deus não está falando nada com você, só precisa renovar a tua mente com o evangelho. Sabe por que você está nessa luta aí? Porque você não está bem, você não entendeu o evangelho. Então você tem aquelas coisas do passado, é luta disso, luta daquilo. Aí você acha que Deus está falando em sonho, que é tipo, não, olha para a palavra lá, ó. Justificados pela fé, tem paz com Deus. Você está em paz com Deus, foi reconciliado. Então não fica dando ênfase a essas besteiras, tua mente não foi renovada, né? Ah, pastor, eu tenho um problema para dormir. Sabe por que você não pega no sono rápido? Porque ainda tua mente não está tomada pelo evangelho da graça de Deus. Você deita lá e aquele programa antigo fica lá, porque é o diabo, porque o medo, meu filho, fica as preocupações, você perde o sono. Aí tem que tomar um Rivotril para dormir, né? Mas quem tem a mente renovada com o evangelho da graça de Deus, quando vai deitar já está assim, estou em paz com Deus, ai que alegria, já vai dormir. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Você está dormindo bem? Está meio atribulado, precisa... Então o crente precisa vir para um lugar que se ensine a verdade. Em alguns anos ele vai estar com tanta sabedoria, com tanto prazer em viver, ele vai ver que ser crente é a melhor coisa do mundo. Ser crente não pode isso, não pode aquilo, não pode, o diabo, o demônio, não conversa com meu tio do espiritismo, é um demônio, minha tia da macumba, está amarrado, perde a família, se afasta de todo mundo, vira um bicho. Não vai passar por esse processo, ele vai ter amor para todo mundo, vai ser livre, e vai transmitir a verdade para essas pessoas, ao invés de se esconder dela. Entende? Então, ser salvo é ser livre, liberto das trevas, liberto dos temores, liberto de tudo, guardado pelo poder de Deus, uma mente renovada. Eu não vou ser enganado pelo falso evangelho, que é o que mais tem e vem pela televisão e pelos rádios no dia de hoje. Isso que é ser salvo. Agora eu paguei algum preço para isso, foi porque eu orei muito que eu fui salvo? Foi porque eu peguei envelope e dei todo o meu dinheiro para a igreja? Foi porque eu fiz vigília, eu jejuei, fiquei sem comer 10 dias. É por isso que eu fui salvo pela graça? Não tem mérito. Deus te salvou, te libertou e te mantém salvo. E agora o meu relacionamento com Deus? O que diz Romanos 8:31? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará junto com o filho gratuitamente? Como? Gratuitamente. Como? Gratuitamente com o Filho todas as coisas. Então, na graça de Deus, tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente. Volta para a lei, para a velha aliança. Tudo tinha um custo na velha aliança, tudo tinha uma oferta, um sacrifício, um voto, um preço a pagar. De onde vem a doutrina do pagar preço? Sempre você está devendo para Deus e tem que pagar alguma coisa para Deus. Deus é o Deus da barganha, eu repito isso sempre. O que é o Deus da barganha? Ele não aceita você sem nada nas mãos. Eu tenho que dar isso, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que dar. Se eu não der, quando eu vou na presença de Deus, se não me deu nada, eu estou interessado, você tem que me dar o teu melhor. Cadê o teu melhor do mês? Dá teu carro, tua casa para mim, dá tudo. Aí, se você der tudo, ele vai te aceitar. Aí ele vai te devolver lá na frente, demora muito, né?
com juros e correção monetária. De onde vem essa mentalidade do pagar preço? Aí você encontra um crente, estou pagando preço, ele está jejuando, está pagando preço de quê? É a religião, né? Eu estou aqui lutando, aí eu me torno escravo de uma igreja, eu tenho que ir lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo 3 vezes, acabo com a família, viro um solitário, enviado dentro da igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? De onde vem essa mentalidade que eu sempre estou devendo para Deus? Sempre as coisas têm um custo. Deus não me aceita com as mãos vazias. Eu tenho que. Ele é um Deus que está interessado no que eu tenho, principalmente no dinheiro. Ele quer para Ele. De onde vem essa mentalidade? Da lei. Na lei é que se prega a doutrina do pagar preço, do pesar a mão. Deus vai cobrar. Olha o rei de Jeová, não é? Então, tudo da parte de Deus no Evangelho da Graça, entre eu e Deus, me é dado o que? Gratuitamente. Então, isso Paulo ensinou aos Gálatas. Me estendi muito, né? O que os Gálatas fizeram? Paulo se ausentou e se introduziu na igreja dos Gálatas quem? Os pregadores da velha aliança, os judeus, o judaísmo. Entraram lá na igreja dos Gálatas e disseram para os Gálatas: olha, isso que o Paulo falou, que tudo é dado de graça, não é bem assim. Você tem que se voltar para a lei, pagar preço, se circuncidar, fazer as festas judaicas, guardar os mandamentos, somando com o que Cristo fez na cruz. Isso vai redundar em salvação. Tudo tem um custo. Os Gálatas voltaram as costas para o que Paulo ensinou da obra da cruz, se voltaram para a lei e se desviaram do Evangelho da graça de Deus, ficaram escravizados pelo falso evangelho. Aí Paulo falou o quê? Olha lá o capítulo 1 de Gálatas. Vamos ler. Capítulo 1 de Gálatas. Verso 6, olha lá. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha, foram chamados na graça, tem uma pregação dessas aí, domingos passados, lá no YouTube. Passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Então, o que é o evangelho pervertido? É quando eu trago toda a mentalidade da velha aliança e quero pôr dentro do evangelho da graça de Deus. Uma coisa não cabe na outra. A velha aliança acabou na cruz. O fim da lei é Cristo. Paulo diz em Romanos 10, 4. Para a justiça de quem? Daquele que acredita que o fim da lei é Cristo. Então, todo aquele sistema do Velho Testamento, o sistema das festas judaicas, os mandamentos judaicos, as dietas de alimento, tudo aquilo acabou na cruz. Não existe mais templo de Salomão, aquilo acabou na cruz. Não existe mais os sacerdotes, não existe mais levitas. Não existe levitas. A turma hoje fala assim, o pessoal que do louvor são levitas. Não tem nada a ver com levítica. O ministério levítico acabou na cruz, era coisa da lei. Acabou na cruz. A velha aliança acabou na cruz. Agora não adianta eu falar que sou igreja e lá no Velho Testamento ficar trazendo tudo aquilo que acabou na cruz e pregando para a igreja dizendo, vocês têm que fazer isso. De onde vêm as falsas doutrinas? Do Velho Testamento, gente. Abraão, Isaac, Jacó, é o sacrifício de Abraão, Abraão sacrificou Isaac, é o tal de segundo boi, caiu o fogo do céu, Gideão estava lá malhando o trigo, e a prosperidade de José. Vocês estão entendendo? Olha, tudo aquela velharia, tudo aquilo acabou na cruz. A história do povo judeu foi bonito? Claro que foi. A formação do povo de Israel, a divisão em 12 tribos, eles saíram lá do mar, atravessaram o mar vermelho, foram libertos do Egito, tudo isso é bonito saber. Mas não é o evangelho da graça de Deus. Presta atenção. Se eu tivesse um encontro com Moisés hoje, vamos lá. Isso eu estou falando que nem classe de adolescentes. Eu falo, Moisés, que ministério maravilhoso que você teve. Você levantou o cajado e o mar se abriu. Se abriu. Moisés, você viu a sarça arder. Deus falou com você através da sarça. Falou, foi maravilhoso. Moisés caía maná, um pão que nem semente de coentro, e fazia comida e tinha todas as propriedades nutritivas, não precisava comer carne, não precisava comer fruta, vocês estavam no deserto, um super alimento. Deus fez tudo isso. Agora, Moisés, posso te fazer uma pergunta? Ele ia estar assim, radiante, né? Moisés, você subiu no monte e teu rosto resplandeceu.
e Deus deu as tábuas da lei para você, ele ia vibrar, né? Aconteceu tudo isso comigo. Aí agora eu vou fazer mais uma pergunta. Moisés, me fala sobre o evangelho da graça de Deus. Ele olha assim para você, que linguagem é essa? Olha, se você falar sobre o monte, eu vou te falar tudo. Os trovões, os raios, meu rosto brilhando. Nossa, eu vi a sarça, o mar se abriu. Mas essa pergunta que você fez, eu não posso dizer por quê. Porque Moisés não entendeu nada do evangelho da graça de Deus. Ele é um grande personagem do Velho Testamento. É tido como um Deus pelo povo de Israel, porque trouxe as tábuas da lei. Mas o que ele conheceu do evangelho da graça de Deus, da obra de Cristo na cruz? O que ele conheceu de Gálatas, de Romanos, das cartas de Paulo, da graça de Deus, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações? Ele não conheceu nada, porque o ministério dele acabou por ali, era a velha aliança. Agora eu posso vir aqui pegar um monte de coisa sobre Moisés e dizer que você tem que fazer igual, mas não é evangelho, gente. Está na Bíblia, é inspirado por Deus? Claro que é inspirado por Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus? Claro. Foram homens de Deus? Foram, mas o evangelho não é a Bíblia toda. O evangelho eu vou encontrar, se eu quiser entender o que é evangelho, eu tenho que conhecer as cartas de Paulo. Ali está o evangelho. Paulo disse, eu não aprendi de homem algum, mas foi mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Então, se eu trouxer essas histórias bonitas e quiser misturar com a cruz, se eu trouxer os sacrifícios, ainda se prega sacrifícios da velha aliança hoje. Se eu quiser trazer os sacrifícios do Velho Testamento e trazer para depois da cruz, é anular o sacrifício de Jesus. É como se o que Jesus Cristo fez fosse falso. Se eu quiser trazer o preço que se pagava da velha aliança, e como igreja eu tenho que pagar preço agora, então eu anulo o preço que Cristo já pagou por mim na cruz do Calvário, porque eu tenho que pagar alguma coisa. Se eu não pagar, eu perco a salvação. Então, o evangelho pervertido é quando eu começo a trazer tudo do povo judeu e misturando com o evangelho da graça de Deus, não entendendo que na cruz Cristo eliminou a velha aliança, tudo aquilo acabou. Está bem claro na tua mente isso? Pastor, só repete isso todas as vezes, e vou repetir. Enquanto eu não tiver um descanso no meu espírito, que todo mundo entenda isso claramente, porque isso é a porta que se abre para mim viver na graça de Deus. Na graça de Deus tudo é de graça, lei tudo tem preço. A pessoa vai andar em que caminho? Uma hora eu tenho que pagar, uma hora o pastor vem porque a graça de Deus, mas tem que pagar preço. Ele nega, ele prega uma coisa e nega no sermão seguinte, não entende, a cabeça do povo fica assim. Uma hora Deus é poderoso, outra hora ele me entrega na mão do diabo. Uma hora eu sou mais que vencedor, outra lá no fundo do poço, no vale da sombra da morte. A pregação me põe no vale da sombra da morte. Outra hora eu estou reinando em Cristo nos lugares celestiais. Outra hora Deus está me mandando lá para o inferno. Como é que fica a cabeça? A pessoa não conhece o evangelho da graça de Deus. Então o que é evangelho pervertido? Olha, você tem que prestar atenção. Quando você ligar a televisão e ver um pregador, você for visitar alguma igreja, ou a igreja que você congrega, você tem que estar antenado. O que esse homem vai pregar? Deixa eu ver, porque Abraão, Isaac, Jacó e tal. Não é evangelho, é história do povo judeu. Porque no Velho Testamento tem muito material de pregação, muita coisa. E as cartas de Paulo são muito esquecidas, não é? Quando você vai ouvir um pregador na televisão, opa, estou antenado aqui. Vamos ver o que ele vai falar sobre a graça, meus irmãos, porque Ana fez um voto, olha lá, peraí, voto é coisa da lei, fazer voto é coisa do Velho Testamento. Paulo nunca ordenou na igreja, nas cartas, ele fazer voto, com aquele, eu dou um presente, um dinheiro para Deus, uma coisa para Deus, e Deus me dá de troca, eu fiz voto, eu vou te dar meu filho, Ana fez, né? E se o senhor me der um filho, eu vou dar ele de presente para o senhor, eu vou fazer um voto. Tem nada a ver, isso é coisa da lei. O voto não existe mais na nova aliança. É coisa da velha aliança. Então o evangelho pervertido, deixa eu sair disso, eu não paro, né? É misturar essas duas coisas. Então preste atenção, tudo que você ouve, quando você está ouvindo um louvor, está cantando graça, ou quer vitória, vai chorando, geme e chora, ou está cantando lei, né? Vocês estão entendendo? Está cantando para Deus ou está cantando para si? Minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel, né? Está cantando para Deus ou cantando para si? Né? Quando os meus inimigos, cantando louvor para Deus, quando os meus inimigos, né? É o diabo, tem louvor que canta tudo sobre o diabo. Está louvando a Deus ou está a velha aliança?
Então não tem nem que ouvir essas coisas para não contaminar a tua mente. Seja inteligente. Ouça as pregações, liga o rádio, vai ver o que o cara está pregando. Se não entrar no Evangelho da Graça, é judaísmo, é escravidão, vai escravizar a vida das pessoas. A explanação foi longe demais, né? Agora vamos lá, Gálatas capítulo 2, onde nós estávamos. Ainda tem tempo. Verso 1, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Paulo já tinha discípulos. Subi, agora olha o detalhe, subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Para quem Paulo foi pregar e Deus levou ele lá? Mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então Deus chegou para Paulo e revelou para Paulo: Paulo, agora você vai, já se passaram 17 anos que você encontrou Jesus, você já tem o conhecimento do Evangelho da Graça, vai lá em Jerusalém e procura os principais. Quem eram os principais de Jerusalém? Jerusalém era o núcleo da igreja, lá estava Pedro, João, Tiago, né? Os judeus pensavam que Jesus tinha vindo só para eles, não tinha lugar para os gentios ainda. Então Deus mandou Paulo, vai lá para a liderança da igreja. Você vai encontrar Pedro, que você já conhece. Você não conhece Tiago, Tiago vai estar lá. João vai estar lá. Judas vai estar lá. Tiago vai estar lá. E vai expor esse evangelho que você tem pregado entre os gentios. Por que mandou Paulo expor o evangelho para a liderança forte da igreja em Jerusalém? Por quê? O que Paulo diz a respeito do evangelho que nós mesmos já falamos aqui? Ele fala assim: o meu evangelho não é segundo o homem, pois eu não aprendi e nem o recebi de homem algum, mas foi mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Então, o evangelho da graça de Deus, o próprio Jesus Cristo, Paulo não foi procurar Pedro, Paulo não foi procurar Tiago, João, me ensina aí o evangelho, não. Paulo recebeu a revelação direta de Jesus Cristo. Entende o que eu estou dizendo? Ele não aprendeu o evangelho de homem algum, não teve aulinha com Pedro, e nem com João, nem com Mateus, nem com ninguém. Foi o próprio Cristo que revelou o evangelho da graça de Deus para Paulo. Mas Pedro já era apóstolo antes dele, João já era apóstolo antes dele. Paulo se converteu só em Atos 9, já havia anos que a igreja existia, um bom tempo. Por que não foi procurar os demais apóstolos para revelar o evangelho da graça de Deus? Deus não foi procurar nenhum deles. Foi procurar aquele judeuzão brabo, fariseu que era Paulo, se revelou e apareceu para Paulo e ensinou o evangelho da graça de Deus direto para Paulo. Pastor, você poderia perguntar, quer dizer que os demais apóstolos não tiveram uma visão clara do evangelho da graça de Deus? Não tiveram, gente. Então Deus falou para Paulo, vou falar isso com calma. Pastor, o senhor está falando uma heresia. Quer dizer que Pedro, Tiago, João, eles não tiveram uma visão clara do evangelho da graça de Deus, mas eles não têm os livros deles na Bíblia? Claro que tem. Mas eles não tiveram uma visão tão profunda do evangelho da graça como Paulo teve. Paulo escreveu 14 cartas do Novo Testamento. Se você ler as cartas de Pedro, de Tiago, de João e de Judas, eles não falam nada sobre a obra da cruz, a justificação, a redenção, a libertação, a reconciliação. Cristo nos comprou com seu próprio sangue. Se Paulo não escreve, iria ter um vácuo enorme a respeito desses ensinamentos. Então, conclusão é que Deus chega para Paulo e fala assim: olha, vai lá agora, pega a liderança a todos, apóstolos já de muito tempo, e vai expor, pregar esse evangelho da graça de Deus para eles. Por quê? Porque eles não tiveram uma clareza profunda sobre isso. Está bem claro isso na sua mente? Todos os apóstolos eram homens de Deus? Claro. As cartas que eles escreveram eram inspiradas por Deus? Claro, mas o entendimento deles foi pequeno perto daquilo que Paulo viu. Paulo foi até o terceiro céu, ouviu coisas, palavras inefáveis, teve revelações que Pedro não foi, João não foi, nenhum dos outros foram até o terceiro céu. O único que foi nessa dimensão profunda foi Paulo. Vamos trabalhar nisso? Então, fica nesse ponto. Paulo conheceu mais que todos. Os demais apóstolos não tiveram clareza profunda sobre o evangelho da graça de Deus. Ficaram na beiradinha da coisa, mas não se aprofundaram. Eles ficaram mais presos no judaísmo e guardando lei
do que entenderam o Evangelho da graça de Deus. Então vamos pegar um deles, vamos lá, Tiago, capítulo de número 2. Vai ficar aborrecido com o que eu vou te dizer. Tiago, capítulo de número 2. Nós vamos ler aí uma coisa que vai tirar a tua dúvida para sempre a respeito disso. Verso 14, do verso 14 em diante. Nós falamos hoje Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, não vem de obras para que ninguém se glorie. Olha a mentalidade de Tiago. Primeiro, vai no capítulo 1 de Tiago, verso 1, para você entender para quem ele está escrevendo isso. Tiago não está escrevendo isso para os gentios. Ele não tinha uma visão clara ainda que os gentios faziam parte do Evangelho. Tiago está escrevendo isso para os judeus. A mentalidade é aquela mentalidade do judeu, como se Cristo só tivesse vindo para o povo judeu. Então ele vai escrever a carta dele. Olha o verso 1. Leia com sabedoria. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Agora, para quem ele está escrevendo a carta? As 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Para quem ele está escrevendo? As 12 tribos. Por acaso o gentio foi dividido em 12 tribos? Não. Os gentios não foram divididos em 12 tribos. Quem é que foi dividido em 12 tribos? O povo de Israel. Então ele não está escrevendo uma carta para os gentios, que são os demais povos. Ele está particularizando a carta dele só para judeu. Porque ele não tem uma visão clara do que Paulo pregava. Ele está particularizando. As 12 tribos que se encontram dispersas. Saudações. A carta dele é direcionada para judeu, não é para os gentios. Podemos ir? Vocês estão cansados já ou não? Podemos ir mais um pouquinho? Então, para quem ele está escrevendo a carta? Para os judeus, aqueles que estão guardando a lei, presos na lei, não entenderam ainda a graça de Deus. E aí ele chega no capítulo 2, verso 14, ele vai falar isso aqui, ó. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Olha, ó, presta atenção. Mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? O que você responderia para Tiago? Se não tiver obras e só tiver fé no Senhor Jesus Cristo, eu não vou ser salvo, vou ter que ter obras para ser salvo junto com a fé ou não? O que diz Efésios 2,8? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. 9, não de obras para que ninguém se glorie. Paulo deixou claro a salvação pela graça independente de obras. Na mente de Tiago, que estava lá em Jerusalém, onde Paulo foi expor o Evangelho da Graça, na mente dele ele dizia assim, que adianta eu ter fé? Ao contrário do que Paulo dizia, se eu não tiver obras, pode essa fé sem obras me salvar? Se Paulo estivesse lá, ia dizer o quê? Claro que pode, Tiago, você está equivocado. Agora ele vai mostrar a mentalidade judaica debaixo de lei, que não entendia o Evangelho da graça de Deus. Olha lá. Se um irmão ou irmã estiver carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, é o quê? Morta. Quem diz que a fé sem obras é morta? Efésios 2,8, sou salvo pela graça mediante a fé, independente de obras. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então Tiago está dizendo o seguinte, olha, se eu só acreditar em Jesus Cristo, olha como é simples isso. Não vai servir para nada, se tiver um irmão passando necessidade, eu tenho que dar alguma coisa para ele comer para o corpo dele. Aí, essa fé vai ter validade. Mas se eu não tiver essa obra, e só crio em Cristo, então é uma fé morta. Por que ele dizia assim? É aí que a gente vai desvendar esse mistério, né? Porque na mente dele, ele não tem entendimento do Evangelho da graça, da salvação pela graça. Na mente dele, ele ainda está com a lei na cabeça. E para ele é muito vazio só crer em Jesus Cristo e não produzir obras, porque ele vem daqueles instintos da lei, produzir, fazer coisas. Eu devo dar comida e roupa para o irmão se tiver necessitado? Claro, eu sou cristão. Mas isso não me salva e nem acrescenta alguma coisa de salvação na minha vida. Eu sou salvo pela graça, pela fé, não de obras, totalmente ao contrário do que ele está dizendo.
Agora, ele tinha clareza sobre a salvação pela graça só por fé? Não. Ele tem uma mentalidade judaica, ele está escrevendo isso para judeus, não para gentios. E está dizendo que só essa fé em Cristo, sem obras, é uma coisa morta, sem valor nenhum. Continua. Você está entendendo isso com clareza? Parece um absurdo, mas não é, meu irmão. Isso está explícito aqui, ó. Agora ele vai dizer assim, ó, vou ler o 17 de novo. Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta. Não serve nem para me salvar. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra. Mostra essa tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato? Aí ele já começa a ser agressivo, de que a fé sem obras é inoperante. Agora ele vai citar um caso que nós vamos trabalhar, olha lá. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras, com efeito. Pelas obras é que a fé se consumou. E se a Escritura, e se cumpriu a Escritura que diz, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais, pois, que uma pessoa é justificada por obras, olha lá, e não somente e não por fé somente. Então o que Tiago está dizendo? Ele está usando um texto da velha aliança, que foi usado por Paulo, e nós vamos ver, e dizendo que Abraão não foi justificado por fé, ele foi justificado por fé e também por obras. Se não tivesse as obras, ele não seria justificado. Agora vamos ver a versão de Paulo, que entendeu o Evangelho da Graça de Deus, e que foi chamado para ir lá em Jerusalém expor esse conhecimento diante dos apóstolos que não tinham clareza profunda sobre o Evangelho da Graça de Deus. Vamos lá, Romanos capítulo 4, volta. Vamos para o Evangelho da Graça de Deus. Romanos 4. Paulo vai falar totalmente ao contrário do que Tiago falou. O que Tiago falou? Que Abraão e mais as obras de Abraão é que justificaram Abraão. Ele está dizendo que só acreditar é uma coisa morta, eu tenho que ter obras para minha fé ser viva, e só acreditar não me leva a lugar nenhum. Eu não vou ser salvo por só acreditar, eu tenho que ter obras junto com a fé para poder ser salvo. Agora, o que diz Paulo? Romanos 4:1. Totalmente ao contrário, presta atenção. Que, pois, diremos ter alcançado nosso pai Abraão segundo a carne? A mesma coisa que Tiago falou. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, olha lá, e isso foi imputado por justiça. O que Paulo está dizendo? Que se fosse por obras, Abraão seria justificado, mas Abraão creu em Deus, e isso foi imputado por justiça, independentemente das obras. O que Paulo está dizendo? Que não foram obras de Abraão que o justificaram. Foi Abraão creu e ele foi justificado porque ele acreditou. Quando as obras vieram, sabe quando nasceu Isaque? Isaque nasceu 25 anos depois, quando Deus havia chamado Abraão para largar a parentela. O que Paulo está dizendo? Que Abraão foi justificado independente das obras. A obra foi uma consequência da fé. Que a fé que produziu a obra. Não é fé e obras que me tornam salvo. A fé que produz salvação na minha vida, independente das obras. Estão vendo a falta de sintonia com aquilo que Tiago disse? Então ou não? O que nós estamos falando? Deus chegou para Paulo, olha, vem aqui, agora você vai lá para Jerusalém, pega a liderança lá, Pedro, Tiago e João, vai ensinar sobre esse evangelho que você tem pregado entre os gentios. Por quê? Porque eles ainda eram apóstolos, mas ligados muito ao judaísmo, sem clareza do evangelho da graça de Deus. Continua a leitura, olha o que Paulo fala. Vou ler o 3 de novo. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara assim, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, lá,
independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoados e os pecados cobertos. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor imputará, não jamais imputará o pecado. Então o que Paulo está dizendo? Se a pessoa trabalhou, o patrão é obrigado a pagar o salário, tem uma dívida. E se o patrão der o salário para alguém que não trabalhou, ele quis dar de graça, entende? É isso que Jesus Cristo fez, deu de graça, é isso que Deus fez com Abraão. Abraão não tinha salário nenhum para receber, mas Abraão foi justificado gratuitamente, independente de qualquer obra que ele tenha feito. As obras foram uma consequência daquilo que ele entendeu da sua própria justificação. Vamos fortalecer esse texto. Vamos lá para Gálatas de novo. Gálatas capítulo de número 3. Vamos ver Paulo falando a mesma coisa que ele falou aqui em Romanos capítulo 4. Olha lá, Gálatas capítulo 3. Esse capítulo 3 ele está falando sobre a justificação. Verso 6. Olha lá. Abra aí e veja se está escrito. Isso aqui é um trabalho de construção na tua mente, de entendimento, é um trabalho interior. É o caso de Abraão que creu em Deus, olha lá, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé, os que acreditam, são filhos de Abraão. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão, em que serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha lá a mentalidade de Tiago: todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então o que Paulo está dizendo? De novo ele fala que Abraão foi justificado independente de obras, que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que acreditam independente das obras, né? Agora ele fala o que no verso 10? Olha lá a mentalidade de Tiago: todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O que Tiago estava dizendo? Que a fé sem obras é morta, que Abraão teve obras e junto com a fé que ele teve, ele foi justificado. Paulo está dizendo que Abraão não foi justificado por obras, ele foi justificado sem nenhuma obra. A obra foi uma consequência daquilo que ele já havia acreditado há muito tempo atrás. Então eu faço uma pergunta para você: a fé sem obras é morta? Segundo Paulo, a fé sem obras é viva, é a fé salvadora, é a fé que vem pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não foi você que produziu, vem de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Agora, quem tem a mentalidade de Tiago, está debaixo da lei, ele está se matando para ser salvo. Se faltou na igreja, perdeu a salvação. Se não fez isso, perdeu a salvação. Se ele deixou de ir na igreja, eles dão um nome assim, é um desviado, um desígnio, condenam a pessoa, acabam com a vida dela. Se não está enfiado lá na igreja ao quadrado, nem crente é, por causa das obras. Está claro isso? Estamos indo? Estamos indo ou não? Agora vamos voltar para o texto. Vamos voltar para o texto para não ficar muito longo. Gálatas capítulo 2. Vamos ler mais uma coisinha aqui. Eu esqueci, eu estava pulando. Vamos lá. Atos capítulo 21. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Só para reforçar a mentalidade daqueles que estavam em Jerusalém e não tinham clareza ainda sobre o evangelho da graça de Deus. Olha, Atos 21, a partir do verso 17. O capítulo 20 de Atos, Paulo está se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, ele vai para Jerusalém, e aqui nós já vamos ler ele chegando em Jerusalém. Atos 21, 17. Então Paulo chega em Jerusalém. Muito tempo depois, está todos aqueles judeus que haviam crido em Cristo. Tiago também está lá, conforme nós vamos ler.
Vamos ler, verso 17, Paulo chegando em Jerusalém. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Aparentemente, presta atenção, leia e entenda o que você vai ler e ouvir. No dia seguinte, Paulo foi conosco a encontrar-se com Tiago. Quem é esse Tiago? Aquele que acabamos de ler. E todos os presbíteros se reuniram. De novo, toda a liderança da igreja em Jerusalém, Tiago está lá, um dos principais. E tendo-o saudado, Paulo saudou todo mundo, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Eles receberam com alegria, estava tudo bem, até que chegou nesse ponto aqui, verso 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram. Aí começa a perceber que eles não estavam tão contentes assim. Olha o que eles disseram para Paulo. Bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. E todos eles são o quê? Zelosos da lei. Eles creram em Jesus Cristo, mas aprisionados na lei. Não entenderam nada que a velha aliança acabou. Eles creram, mas são zelosos, estão guardando templo, lei, tudo aquilo que tinha na lei. Eles não entenderam que tudo aquilo acabou na cruz. Agora vem a bomba, verso 21. E foram informados a teu respeito. Agora vem a bomba para cima de Paulo. Que ensina todos os judeus entre os gentios a se apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar seus filhos e nem andar segundo o costume da lei. Então Paulo chegou lá, trataram Paulo com alegria, mas primeira coisa, olha, você está pregando coisa, olha quantos judeus que estão aqui, que acreditaram em Cristo, mas são zelosos da lei, que não entenderam nada do Evangelho da Graça. Não está claro isso na palavra? Então você está correndo risco. Estão ouvindo a teu respeito que você está ensinando a largar Moisés. O que é largar Moisés? Largar toda a velha aliança. Largar toda a lei. E você está dizendo que não precisa mais circuncidar, que era a marca da lei. Você não precisa mais fazer isso com seus filhos, pode se apostatar de Moisés, larga tudo isso que não serve mais para nada. Primeira coisa que questionaram ele. Quem eram esses judeus? Toda aquela gente que estava junto com Pedro, Tiago, João. Vocês estão entendendo ou eu estou só falando aqui? Está clareando aí? Quem eram esses judeus que guardavam a lei, todos zelosos da lei, e já estavam questionando Paulo? Toda essa gente que estava em Jerusalém, eles não tinham entendido o que era o Evangelho da graça de Deus. O único que teve clareza sobre isso e pregou foi quem? O apóstolo Paulo. Mesma coisa é o quadro de hoje. Não leva a mal que eu repita muito isso. A maior parte das igrejas, elas estão no Velho Testamento. Elas trouxeram os símbolos judaicos para dentro da igreja. Elas fazem festas de primícia. Elas trouxeram os votos, os sacrifícios. Elas chamam quem toca o instrumento de levitas. O ministério levítico não existe na nova aliança. Elas estão lá nas pregações de Abraão, Isaac e Jacó, os profetas maiores, os profetas menores. É uma igreja que se fala cristã e o mundo deles é aquilo ali. Estão pagando aquele preço e não entram nas cartas de Paulo, não têm clareza sobre o Evangelho da graça de Deus. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Vocês ouvem isso quando vocês ligam nesses lugares? Então, está com clareza, aí você encontra um crente de 40 anos, a cabeça dele é uma cabeça de judeu. Ele está lá viajando na velha aliança, nunca estudou uma carta de Paulo aos Gálatas, nunca estudou uma carta de Paulo aos Romanos, não sabe o que é evangelho. Crê em Jesus? Creio. Você faz voto? Faço. Você sobe no monte, está fazendo sacrifício? Faço tudo, pastor. Sem noção nenhuma, sem nenhuma compreensão, eles estão escravizados na velha aliança. Então essas igrejas de hoje, não digo todas, são igrejas cristãs judaicas. Não aparece um monte de judeu na internet agora, não aparece na internet. Porque o nome de Jesus não é Jesus, é Yeshua HaMashiach. Entende? Falando um monte de gente de igreja indo atrás, de um monte de judeu que não crê naquilo que está na velha, nem crê em Jesus Cristo como o verdadeiro Filho de Deus, o verbo que se fez carne. Então, na igreja de Jerusalém, Paulo chegou lá, a primeira coisa, olha, somos todos judeus milhares e cremos, mas você está pregando coisa para sair de Moisés, para não circuncidar o filho, coisas da lei. E Paulo, se você for ler a continuação desses versos,
Depois pegaram o Paulo e falaram assim, olha, dá uma disfarçadinha aí, faz um voto, senão a turma vai te pegar. E a turma pegou ele, bateram, quase acabaram com a vida dele. Ele foi preso, sofreu muito nesse capítulo. Depois você continua a leitura. Agora vamos lá, volta lá, Gálatas, capítulo de número 2. E vamos ler. Então, o que Deus chegou e falou para Paulo, deu uma revelação para Paulo e falou, Paulo, vai, vou ler de novo, Gálatas 2:1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Paulo já tinha discípulos, Paulo já tinha fundado igrejas, com Barnabé, levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação. E o que Paulo fez? Ele expôs o evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam de maior influência. Então, Paulo pregou de uma forma particular a liderança dos judeus que estavam lá, que criam em Cristo, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Agora, o que aconteceu? Eles falaram assim para Paulo, amém, que maravilhoso. Não. Você já vê que houve uma encrenca ali, depois que Paulo pregou para eles. Olha lá. Contudo, nem mesmo Tito foi um discípulo que Paulo levou, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. O que é a circuncisão? Todo homem, todo judeu, era que nem uma operação de fimose. Quando ele completava 8 anos, ele ia no sacerdote, o sacerdote fazia uma operação de fimose, cortava a pele do órgão genital masculino que tinha em volta, e todo judeu era marcado, aquilo era uma marca da lei, aquilo que era circuncisão, e obrigado a guardar por o resto da vida, guardar a lei. Entende isso ou não? Sim? Então, quando você lê alguma coisa, circuncisão era essa marca que eles tinham, e a obrigação de guardar a lei. Todo judeu tinha que ser circuncidado. Você pode ver quando Jesus completou 8 anos, Maria levou ele no templo, está ali em Lucas, e ele também foi apresentado e foi circuncidado, porque ele era judeu, teve que cumprir isso. Agora olha lá o verso 4. Então o que aconteceu? Quando o Paulo foi lá e expôs essas coisas todas, pregou, o que eles fizeram? Não, tem que circuncidar. Essa coisa de que acabou a circuncisão, então constrangeram que ele se circuncidasse. Paulo era circunciso, era porque ele nasceu judeu, mas Tito não. Então eles queriam circuncidar Tito, obrigar a guardar a lei. Por quê? Porque eles não acreditaram em nada daquilo que Paulo havia pregado. Concluindo. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Agora Paulo diz que estava no meio de falsos irmãos, os guardadores da lei não aceitavam o que ele pregava, olha lá. Isso por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. É como se ele dissesse, olha Paulo, tudo muito bonito, mas tem que se circuncidar, tem que guardar a lei, só esse negócio que o que aconteceu com os Gálatas? Só esse negócio da cruz, não, tem que se circuncidar. Tito, você é um gentil, você tem que se circuncidar, porque isso faz parte do evangelho. Então Paulo falou que tudo aquilo se tornou em falsos irmãos. Continua a leitura, vamos de novo. E isto, verso 4, por causa dos falsos irmãos, ela que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. O que eles ouviram? O que Paulo ouviu? Olha, não é nada disso, tem que guardar a lei. Essa liberdade que você está pregando de circuncisão de lei não é assim, tem que se circuncidar, tem que guardar a lei. Quiseram pôr sobre Paulo, Tito e Barnabé o jugo, o peso da lei, o peso do Velho Testamento, o peso da escravidão. Qual foi a reação de Paulo? Olha que fantástico é isso aqui, ó. Os quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. O que Paulo está dizendo? Eles vieram falar tudo isso para nós, sobre a lei, sobre a circuncisão, depois de ter me ouvido tudo que eu preguei. São falsos irmãos que querem pôr jugo e peso na nossa vida. Nós não nos submetemos a essa gente. Não nos submetemos àquele ensino que eles queriam impor, não submetemos, são falsos irmãos e querem nos reduzir à escravidão, escravizá-los de novo debaixo da velha aliança. E o que Paulo fez? Nem por uma hora, presta atenção meus irmãos,
Nem por uma hora Paulo se submeteu àqueles que eles queriam. Com qual finalidade? Para que a verdade do evangelho permanecesse. Paulo não se dobrou diante dos irmãos judeus. Paulo não se dobrou diante dos demais apóstolos que estavam lá. Não se dobrou diante daqueles que queriam circuncisão e continuar com a lei. Não se submeteu nem por uma hora. Para quê? Para que a verdade do evangelho permanecesse. E permaneceu até os dias de hoje. De vez em quando alguém manda lá um zap particular para mim. Pastor, você fica falando mal das igrejas. Eu falo, não, qual o nome de igreja eu cito na pregação? Eu falo igrejas, no plural. Mas nunca citei nome de apóstolo nenhum, de igreja nenhuma. Não citei nome de ministério nenhum. Eu cito igrejas e o falso evangelho. E aí de mim, eu não quero falar de nome de ninguém, não me interessa. Né? Então Paulo não se submeteu. Então nós não vamos nos submeter ao falso evangelho, voltar para a velha aliança. Depois que entendemos todas essas verdades, voltarmos para aquela mentalidade da lei, aquelas pregações do Velho Testamento, aqueles falsos ensinos, aquele jugo de escravidão, como Paulo fala, jamais voltar àquilo. Quem entendeu o evangelho da graça de Deus, permanece firme, resiste a todo esse engano, sim ou não? E permanece na liberdade do evangelho da graça de Deus. Então, vamos ficar firmes nessa fé da nova aliança. Não é? Não vou trocar isso por nada. Você entende isso? Voltar para trás. Voltar à velharia, voltar àqueles velhos conceitos. Quem entendeu, não disse que eu falo isso, quem entendeu o evangelho da graça de Deus com maturidade, não vai suportar ficar em lugar de pregação de lei. Não dá mais, gente. Mas vou brincar com você. Mas eu canto lá, pastor. Que interessa estar cantando num lugar que não prega o evangelho da graça de Deus? Que valor tem isso? Porque lá eu sou porteiro. Que adianta ficar sendo porteiro num lugar que escraviza e prega jugo de escravidão? Está servindo a Deus ou a você mesmo e à organização da igreja? Precisa ter coragem. Você está entendendo ou não? Coragem, não se submeter a nenhum jugo. Pastor, mas eu estou cantando essa música, é bonita. Mas está cantando uma frase de heresia. Não vou cantar. Não vou, porque eu vou falar uma coisa da graça e vou negar com aquilo que eu canto. O que interessa isso? Por isso que o evangelho da graça de Deus é para quem tem coragem. É para corajoso, gente que creu, que quer romper com a velharia da escravidão, romper com aquela velha aliança que já acabou na cruz, quer romper, não interessa se é ministério, se fez teologia, se não fez, qual foi o seu mestre, se não bate com o evangelho da graça de Deus, não interessa, não vai nos dominar, está rompido, não vamos ter comunhão com esse tipo de coisa. Você tem essa coragem ou não? Né? E aí nós vamos, que nem o apóstolo Paulo, nós não vamos perder a liberdade que temos em Cristo Jesus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Permanecei firmes nessa liberdade e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. O que era o jugo da escravidão? O fim da velha aliança, o fim da lei. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar